Olá! Então, iniciando o estudo da nossa primeira curva cônica, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a circunferência. A circunferência é uma das principais curvas cônicas, né? Uma curva que vocês vão utilizar bastante, tanto em cálculo 1 quanto em cálculo 2. Por isso é importante que vocês saibam caracterizar esse objeto no espaço. Bom, então vamos lá. O que é a circunferência por definição? A circunferência ela é o conjunto de todos os pontos de um plano, no caso do plano cartesiano, que distam R unidades de um ponto fixo. Então, a gente tem um ponto de referência que a gente chama de centro da circunferência, representado aqui no meu desenho pelo ponto C. Eu tenho uma medida R, que é chamada de raio da circunferência, então vai ser para a gente uma distância. E a gente vai dizer que P pertence a essa nossa circunferência, C e somente C a distância de P até o ponto C. A gente sabe calcular a distância de pontos no plano, for exatamente igual a essa medida R. Então, a definição de circunferência, na verdade, vem da gente verificar quais são os pontos que distam 2, 3, 5, 9, menos 4 não pode, que distam a uma medida R a partir de um ponto de referência que a gente chama de centro da circunferência. Só fazendo a diferenciação para deixar bem claro aqui para vocês, circunferência é uma curva. O que eu quero dizer com isso? A minha circunferência é a bordinha, certo? O que está dentro dessa região, o que está dentro dessa curva, a gente chama de círculo. Então, o que a gente está obtendo são os pontos que formam justamente a circunferência, ou seja, a borda desse disco, certo? Então, a gente está determinando aqui a equação, a gente vai determinar como é que a gente pode caracterizar esse conjunto de pontos através de uma equação. Então, P é um ponto da circunferência, C e somente C, a distância dele até o centro da circunferência for igual ao raio da circunferência aqui representado pela letra R. Bom, a definição é uma coisa. O importante, não importante, né? Mas é muito importante aqui em geometria analítica que a gente tenha uma forma de caracterizar os pontos que estão na circunferência. Essa caracterização geralmente é feita por uma equação. A gente vai ter dois tipos de equação para circunferência, a equação reduzida e a equação geral. Então, vamos ver como é que é definida a equação reduzida. Suponha que você tem o centro da sua circunferência com coordenadas A e B, e você tem o raio da sua circunferência dado, certo? Então, C e o raio são valores dados. P é um ponto que a gente vai deixar de incógnita justamente para ter uma equação que envolva as variáveis x e y. Então, por definição, a distância do centro até o ponto tem que ser igual a R. Como que a gente calcula a distância entre pontos? A gente faz a diferença entre as coordenadas x, a diferença entre as coordenadas y, as duas diferenças ao quadrado, soma e tira a raiz quadrada. Se essa distância tem que ser igual a R, essa fórmula tem que ser igual a R. Como a gente tem dois termos ao quadrado dentro da raiz, a gente leva os dois lados da expressão ao quadrado, a raiz desaparece na esquerda e o lado direito fica elevado ao quadrado. Essa equação que está em amarelo é a equação que a gente chama de equação reduzida da nossa circunferência. Então, como que eu determino a equação da circunferência? Eu verifico quem são as coordenadas do meu centro. Esse valor do centro vai figurar aqui dentro da minha equação, justamente subtraindo o x e subtraindo o y, e o raio da minha circunferência vai aparecer ao quadrado aqui do lado direito da minha equação. É importante ressaltar, assim como lá na fórmula da distância, que a equação reduzida tem um menos da fórmula, certo? Então, a gente tem que lembrar que esse menos, quando a gente tiver que identificar o centro, o menos faz parte da fórmula. Quando a gente tiver o caso em que o centro da nossa circunferência for exatamente a origem do R2, ou seja, o ponto com coordenadas 0, 0, o A vai ser 0, o B vai ser 0, então a equação reduzida vai ficar um pouquinho mais simples, ela vai ficar dessa forma. x² mais y² igual a R. Essa, então, é a equação reduzida da circunferência, que a gente vai fazer bastante exercício daqui a pouquinho. Bom, além da equação reduzida, que está aqui nesse slide, a gente pode ter a equação geral, aquela equação que eu falei, né? Aquela equação quadrática que envolve x², y², um termo só com x, um termo só com y. Como que eu passo da equação reduzida para a equação geral? Eu simplesmente desenvolvo a equação. Faço, então, o quadrado do primeiro termo, o quadrado do segundo termo, lembrando que
x menos a ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa para y menos b, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o r que estava positivo à direita, a gente incorporou ele no termo à esquerda da minha equação. A equação geral, ela é uma equação que envolve x e y, então, podendo estar elevado à potência quadrática, nesse caso especificamente elevado à potência quadrática. E só para a gente ter uma equação um pouquinho mais simples, a gente chama esse pedacinho de alfa, esse pedacinho de beta, e todo esse termo constante que não depende de x e de y, a gente chama de gama, certo? Alfa, beta e gama. Dessa forma, a gente tem aqui embaixo a nossa equação geral, ou seja, uma equação que envolve x e y ao quadrado, os dois elementos com 1 na frente, então o coeficiente desses dois elementos é igual a 1, um termo só com x, um termo só com beta, com y e um termo independente igual a 0. Certo? Então a gente tem as duas equações, simplesmente usando a fórmula da distância e depois desenvolvendo os quadrados aí nessa expressão x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado. O que é importante ressaltar? Como eu falei lá na introdução, toda equação desse jeito vai representar uma circunferência? Nem sempre. Algumas coisas têm que serem verdades para, de fato, essa equação representar uma circunferência. A primeira delas é que o coeficiente de x² e y² tem que ser o mesmo número, certo? Então, o azão tem que ser igual ao bzão. Professora, mas na sua era 1 e 1, sempre tem que ser 1? Não. Se eu tiver, por exemplo, 2x², 2y² e mais vários termos da equação igual a 0, o que eu posso fazer? Eu posso dividir a minha equação por 2. E aí, o x que está multiplicado por 2 passa a estar multiplicado por 1, e o y que está multiplicado por 2 também passa a estar multiplicado por 1. Então, eu construo uma equação equivalente, a gente já falou de equação equivalente aí o semestre todo, quando a gente estudou planos, por exemplo, certo? Então, não tem problema se os números que tiverem com x² e y² forem diferentes de 1. O importante é que eles sejam iguais, para daí a gente poder simplificar a equação e, se for o caso, deixar com 1 na frente do x² e do y² só por uma questão de facilidade. Além disso, toda equação da circunferência, ela não pode ter o termo que a gente chama de termo cruzado, certo? O que vai acontecer quando for termo cruzado? Vai ser uma curva um pouquinho diferente, mas que infelizmente a gente não vai ter tempo de discutir nesse semestre. É uma curva, é um elemento importante no plano, mas se tem esse termo cruzado, não é uma circunferência da maneira como a gente está definindo aqui, certo? Então, não pode ter o termo cruzado, ou seja, o c tem que ser igual a 0. E por fim, essa equação que vocês estão vendo aí é a equação geral. Para ela representar uma circunferência, eu tenho que reescrever a equação reduzida e lá na minha equação reduzida, o raio que eu obtenho do lado direito da equação tem que ser um valor positivo. Caso aquele valor não seja positivo, é porque essa equação não representa uma circunferência. Então, nem sempre uma equação dessa forma representa uma circunferência. Como que eu verifico isso? Fazendo um processo que eu vou falar daqui a pouquinho, chamado de completamento de quadrados, talvez alguns de vocês já conheçam do ensino médio, certo? Então, temos a equação reduzida, a equação geral, e nem toda equação dessa forma representa uma circunferência, mas a gente já vai saber verificar quando que ela de fato representa uma circunferência. Então, vamos fazer alguns exemplos. A melhor forma é a gente treinar aplicando aquelas duas equações. Então, ela diz assim: determine a equação, não diz qual, então eu estou colocando aqui, reduzida e geral, da circunferência que tem esse centro e esse raio, certo? Então, ele já pediu, ele já me deu o centro, já me deu o raio, é simplesmente eu colocar nas fórmulas de equação reduzida. E fui ali no slide anterior, já recuperei as informações que eu tinha, certo? Então, esse é o formato da equação reduzida sempre. O que eu preciso é simplesmente encaixar as coordenadas do centro no termo x respectivamente, no termo y respectivamente, o menos faz parte da fórmula, e aí o meu exercício está dizendo que o raio da circunferência é 2, portanto, do lado direito eu tenho 2 ao quadrado. Essa é a minha equação reduzida da circunferência. A equação geral é obtida quando a gente desenvolve esses quadrados e reorganiza todo mundo do lado esquerdo da equação. Então, se eu for desenvolver os quadrados, eu tenho, essa aqui é a equação reduzida. Certo? Agora eu vou desenvolver para determinar
a minha equação geral. Então, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso dá 8x, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 7 vezes 2 é 14, mais o quadrado do segundo, 7 ao quadrado é 49, menos 4 igual a 0, o 4 apareceu do 2 ao quadrado. Professora, não sei fazer o desenvolvimento desse quadrado de cabeça. Não tem problema. O importante é que você lembre que x menos 4 ao quadrado é x menos 4 menos x ao quadrado, menos x menos 4. Faz a distributividade, reorganiza os termos, não tem problema. Então, mesmo que você não saiba fazer de cabeça, faz o termo vezes ele mesmo, faz a distributividade, se você vai chegar no mesmo resultado também, certo? Então, só organizando, eu tenho x quadrado, y quadrado, o termo só com x está multiplicado por 8, o termo só com y está multiplicado por 14. De termos independentes, a gente tem 16, 49 e 4, se você somar todo mundo, 4 negativo, você vai obter 61 igual a 0. Pronto, aqui então eu tenho a minha, agora, equação geral. Essa é, portanto, a equação geral da minha circunferência. Quando você recebe o centro e o raio, achar a equação reduzida e achar a equação geral é simplesmente um desenvolvimento de matemática básica. Com cuidado ali, só para não errar a conta, você consegue chegar nas duas equações. A grande novidade, digamos assim, que é onde os alunos têm um pouco mais de dificuldade de se acostumar, é justamente quando é fornecido para o aluno a equação geral ou a equação reduzida e ele tem que determinar o centro e o raio da circunferência, ou então ele tem que determinar se aquilo é de fato uma circunferência. Então, esse tipo de exercício é um exercício um pouquinho diferente. E o que ele requer da gente é que a gente saiba fazer, eu vou pular um pouquinho os exemplos, depois eu volto, tá? Que a gente saiba fazer o processo chamado de completamento de quadrados. Então, eu vou pular um pouquinho a ordem para falar um pouquinho sobre esse completamento de quadrados. Então, como eu disse, se eu tenho o centro e o raio, simplesmente coloco na minha equação reduzida, desenvolvo, tenho a equação geral. Agora, o que eu quero é um pouquinho diferente. Ele pede para verificar se essa equação, que foi dada aqui, então uma equação quadrática envolvendo x e y, representa uma circunferência. Já falamos desse C. Não sei se representa, tenho que verificar se isso é verdade. Em caso positivo, então, se realmente representar uma circunferência, determine o centro e o raio. Então, como é que funciona o processo de, a partir da equação geral, a gente obter a nossa equação reduzida? Então, eu vou escrever a minha equação geral aqui. Essa equação geral dessa circunferência, certo? 2x menos 4y menos 4 igual a 0. O que eu quero é, a partir dessa equação, obter um termo dessa forma. Obter uma equação dessa forma, na verdade. Certo? Por quê? Porque essa equação amarela, eu sei certinho quem é o centro e quem é o raio da minha circunferência. Esse processo, a passagem da equação azul para a equação amarela, é feita através do completamento de quadrados. Então, como é que eu costumo ensinar o completamento de quadrados? Se você já conhece esse procedimento e tem alguma maneira de fazer, beleza, não precisa aprender outra forma. Mas como é que eu sugiro para os meus alunos lembrarem desse processo? Quando a gente desenvolve esse x menos a ao quadrado, a gente faz o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso quando eu faço aquela distributividade que eu conversei antes. E se eu tiver mais aqui dentro, aqui seria mais nesse meu termo. Então, o sinal do 2 vezes o primeiro vezes o segundo concorda com o sinal da expressão fechada. O que eu quero é pegar a expressão em azul e saber quem é ela fechada. Então, é como se eu estivesse voltando para a distributividade, antes de eu fazer a distributividade. Como é que eu costumo ensinar isso para os meus alunos? Eu primeiro organizo todos os termos que tem x e y juntos, x e y separados, na verdade. Então, eu vou juntar esse 2 aqui, o y eu vou colocar para lá, menos 4 igual a 0,
tá? Então, eu só separei os x e os y. E aí agora eu vou pensar da seguinte forma. Bom, eu tenho x quadrado. Quando eu desenvolvo, eu tenho x quadrado. Então, isso veio de um x mais ou menos alguma coisa ao quadrado. Mais ou menos o quê? Na minha expressão, eu multiplico por 2. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se eu multiplico por 2, eu preciso pegar metade do número que está com x. Metade de 2x é 1. Só o número. Da onde que vai aparecer o x? Quando eu fizer a distributividade. Então, eu tenho x mais 1 ao quadrado. Só que no termo que eu tinha aqui em cima, não tinha nenhum número, certo? E quando eu desenvolvo ao quadrado, aparece um número. Que número vai aparecer quando eu desenvolver x mais 1 ao quadrado? Vai aparecer justamente o quadrado do último. Então, ao desenvolver, eu teria alguma coisa assim. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que esse 1 não está lá na minha equação original. Então, eu não posso acrescentar nada que não esteja na equação original. Portanto, esse 1 que apareceria quando eu for desenvolver ao quadrado, vai ser subtraído aqui da minha expressão. E aí, o que eu tenho é o seguinte. Esse termo, x quadrado mais 2x, ele é equivalente a essa expressão. Se eu desenvolver x mais 1 ao quadrado menos 1, o 1 do quadrado vai cortar com 1 de fora e eu não coloquei mais nada na equação, eu tenho exatamente o termo que eu tinha ali em cima, x quadrado mais 2x. Então, o cuidado é completar, mas lembrar de tirar esse termo que vai aparecer a mais justamente na hora que você fez o completamento. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o y. Vou, inclusive, deixar o y de outra cor, certo? Então, quem que vai ser o meu completamento? O y está ao quadrado, então vai ficar ao quadrado mesmo, porque quando eu desenvolver vai aparecer o y ao quadrado. Agora eu estou falando do y, né? O segundo termo que envolve y foi multiplicado por 2 para aparecer esse menos 4. Então, eu vou pegar metade desse número menos 4. Metade de menos 4 é menos 2 ao quadrado. Agora, comparando só os verdes. Quando eu desenvolvo o verde, eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O meu 4 não está naquele termo verde, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compensar esse 4, subtraindo justamente para que isso aconteça e um corte o outro. Então, esse menos 4 tem que ser compensado aqui fora. O 4 que vai aparecer do quadrado de dentro, eu corto com esse 4 negativo que eu deixei fora. E aí eu tenho o completamento. Percebam que ainda sobrou um 4 em azul em cima, deixa o 4 lá quietinho, sem problema nenhum. E agora você tem a sua equação, que é a equação geral, completada aos quadrados. Não estou acrescentando nada, não estou modificando a equação, porque tudo que eu acrescentei foi compensado aqui fora. E aí eu vou ficar com a seguinte equação, x mais 1 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, e aqui eu tenho 8 menos 1, 9, então 9 negativo, esse 9 negativo vai passar lá para o outro lado, 9 positivo. 9 positivo é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Agora vamos comparar? Não é exatamente a equação que a gente tem, exatamente uma equação reduzida? Quem é o raio da minha circunferência? O raio da minha circunferência é 3. Quem é o centro da minha circunferência? Agora a gente tem que tomar cuidado. O centro da minha circunferência, a equação reduzida tem um menos. A gente usa o tempo todo isso na hora de usar a equação da reta, a equação simétrica, na hora de extrair o ponto. Tem um menos na fórmula. Portanto, a coordenada x do centro é menos 1 e a coordenada y do centro é 2. Eu vou só apagar aqui. Certo? Por que o menos 1 no x do centro? Porque a fórmula da equação reduzida tem um menos, a gente precisa fazer essa compensação para chegar exatamente na equação correta. Então, esse é o processo de completamento de quadrados. É fazer o contrário da distributividade que a gente fez antes. O que tem que tomar cuidado? Completou, tem que colocar alguma coisa do lado para compensar. Eu sei que tem alguns alunos que acrescentam esse termo compensatório já do lado direito. Tudo bem se você fizer desse jeito, tá certo também. O importante é que você lembre que para cada termo quadrático existe um valor que a gente tem que compensar lá do outro lado, ok? Então, a pergunta era,
Isso é uma circunferência? Sim, é uma circunferência. Então, sim, é uma circunferência. Quem é o centro e o raio? O centro é o ponto -1 e 2, o raio é igual a 3. Aproveitando esse exemplo, eu vou desenhar essa circunferência para ilustrar ela para vocês, certo? Então, eu já sei quem é o centro e quem é o raio da minha circunferência, eu vou copiar essa informação aqui. Já tenho o centro e o raio, e vou desenhar isso no R2. Então, eu vou pegar um quadriculado aqui que eu tenho de apoio. Não sei se vai servir bem certinho, mas acho que dá certo, ok? Então, eu tenho aqui o meu quadriculado, eu vou localizar o ponto do centro. O ponto do centro é -1 e 2, portanto, é -1 em x e 2 em y. Esse é o centro da minha circunferência. E a minha circunferência tem raio 3. Então, como é que eu costumo ensinar os meus alunos a marcar esse valor? A partir do seu centro, você marca 3 unidades para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3 unidades, isso vai dar lá no 2, certo? 3 unidades de distância. 1, 2, 3, eu vou parar aqui no 1, em cima. 1, 2, 3, se eu estava no -1, eu vou parar lá no -4. 1, 2, 3, se eu estava no -2. Opa, que eu acho que eu marquei errado. Peraí, marquei errado, pessoal, desculpa. Marquei -1 e -2. Na verdade, é -1 e 2. Desculpa aí. Marquei o 2 negativo para baixo. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, raio 3. 1, 2, 3 unidades. Parei lá no 2. 1, 2, 3 unidades. Parei no -4. Percebam aí bem certinho, né? Conforme a nossa escala. 1, 2, 3. Parei lá no meu -1. 1, 2, 3, se eu estava no 2, fui parar lá no 5, 3 unidades para cima. Quem é a minha circunferência? É a circunferência que passa por esses 4 pontos, como se fossem os pontos cardeais, digamos assim, dessa minha circunferência. Aí eu posso desenhar aqui a minha circunferência, tentando não fazer uma coisa tão feia assim. Certo? Tá aí a nossa circunferência. O que é a circunferência? Os pontos da curvinha, certo? Essa borda que define. O centro não faz parte da circunferência. O centro é um ponto de referência, mas ele não é um dos pontos da minha circunferência. A partir da circunferência, do desenho que eu tenho aqui, eu poderia ter a coordenada de pontos que pertencem à circunferência. Só para facilitar, eu poderia ter, por exemplo, o ponto 2 e 2, pertence à minha circunferência. O ponto -1 e 5 pertence à circunferência, esse ponto aqui do lado, -4 e 2, pertence à circunferência, e o ponto aqui embaixo, -1 e -1, também pertence à minha circunferência. Eu fiz um desenho que eu não sei se está certo, então eu vou verificar com vocês, que é o seguinte. A equação da circunferência que a gente chegou foi x menos 4 ao quadrado, perdão que eu estou olhando a outra circunferência, essa aqui. Essa foi a equação reduzida da nossa circunferência, certo? Igual a 3. Igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, que é 9. Eu quero só aproveitar que eu fiz o desenho para verificar o seguinte. Percebam que, por exemplo, esse ponto aqui, ó, no meu desenho ficou com cara que pertence à minha circunferência, certo? Ou, na verdade, eu vou pegar um ponto mais fácil, esse aqui, ó. Ele ficou com uma carinha que pertence à circunferência. Quem seria a coordenada desse ponto? Seria o ponto com coordenadas 1 e 0. Vamos ver se esse ponto realmente faz parte da minha circunferência, se meu desenho não ficou tão ruim assim. Então, eu vou vir aqui na minha equação e coloco x igual a 1, y igual a 0, e vejo se o resultado disso é igual a 9. X igual a 1, y igual a 0, certo? Então, aqui eu tenho 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4, o resultado disso é 8. Opa, 8 não é 9, certo? Então, por isso que é importante que a gente cuide na hora de desenhar.
não significa que se parece que aquele ponto faz parte da minha circunferência, ele faz parte, certo? Por isso que o desenho não pode ser usado simplesmente de base para a gente decidir se um ponto está ou não na minha circunferência, certo? Mas eu posso, nesse caso, então esse ponto que eu testei, vou até colocar aqui embaixo, peraí. O ponto que eu testei foi o ponto 1 e 0, não pertence, certo? Ele não pertence a essa circunferência, por quê? Porque eu joguei as coordenadas na equação da circunferência e verifiquei que não. Como que eu poderia determinar as coordenadas de um ponto que eu sei que pertence à minha circunferência? Pegando a minha equação e testando pontos. Então, por exemplo, se eu pegar talvez aqui na minha equação reduzida, se eu testar talvez o ponto com coordenadas 2 em x, eu estava me enganada aqui num detalhe. Então vamos supor, esse ponto 1 e 0, por mais que pareça no meu desenho que ele faz parte da circunferência, na verdade ele não faz parte da circunferência. Então é dessa forma que a gente usa a equação. A equação é um teste para verificar quem está e quem não está. Por exemplo, se eu colocar x igual a 2 e y igual a 2 também, vamos ver quanto é que vai dar essa expressão? 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que de fato é igual a 9. Então, o ponto 2 e 2 faz parte da minha circunferência, tá aqui. É o ponto justamente que eu usei de referência, certo? Então, geralmente, os pontos mais simples que a gente consegue determinar são esses 4 pontos cardeais, digamos assim. Mas eu consigo, a equação é justamente um teste que é capaz de me dizer se um ponto está ou não na circunferência. Se a equação for satisfeita, o ponto pertence à circunferência. Se a equação não for satisfeita, o ponto não pertence à minha circunferência. Vamos fazer mais um completamento de quadrados, certo? Então aqui a gente vai pegar a nossa equação e vai fazer o completamento de quadrados. Eu vou escrever a equação aqui embaixo, já colocando x com x, y com y e o termo independente sozinho. Inclusive, se você quisesse jogar ele para o outro lado da equação, poderia, certo? E agora eu vou fazer o completamento de cada um desses termos, porque o exercício está me perguntando se isso é uma circunferência. Para isso, eu preciso completar o quadrado para verificar se eu tenho centro e se o raio, o lado direito da equação reduzida, é positivo. Então, aqui eu tenho x, metade do número que está com o termo x, então metade de 4 é 2. Quando eu desenvolvo esse quadrado, vai aparecer o quadrado do 2, que é 4. Preciso subtrair essa informação para não colocar nada que não esteja na equação original. Completamento do y. Y, metade de 8 é 4 ao quadrado. Quando eu faço 4 ao quadrado, eu vou ter um 16, que vai ser sempre positivo. Basta verificar lá na hora de fazer distributividade. Portanto, eu vou subtrair um 16 para completar, para compensar esse 16 positivo que apareceria dentro do desenvolvimento do quadrado. Mais 19, igual a 0. Então, eu tenho o meu completamento, portanto, eu vou ficar com x menos 2 ao quadrado, opa, o quadrado é fora, y menos 4 ao quadrado, e se você juntar todos os termos aí que estão sozinhos, a gente vai ficar com 20 negativo, com 19 é 1 negativo, vai passar para lá 1 positivo, 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, legal, essa equação de fato é uma circunferência porque eu obtive um raio positivo. Quem é o centro da minha circunferência? 2 e 4. Quem é o raio da minha circunferência? É uma circunferência de raio 1, certo? Portanto, sim, é uma circunferência. Se a gente quisesse representar, marcamos o ponto 2 e 4, um para a direita, um para a esquerda, um para cima, um para baixo, a gente vai ter a nossa circunferência, certo? Então, é importante que vocês lembrem e refaçam esse processo de completamento de quadrados. Se você colocar na internet ou no YouTube, você vai ver, vai ter vários vídeos ensinando esse processo de completamento de quadrados, mas a melhor forma de você gravar é realmente fazendo exercícios. Então, mais um. O exercício C pergunta: justifique por que essa equação não representa uma circunferência, certo? Então, se eu for usar aqueles critérios que eu discuti antes, o número que está com A e com B
é de fato um número positivo, né? É o mesmo número que multiplica o A e o B. Então, isso não é problema pelo fato de não ser uma circunferência. Isso não compromete o fato de ser uma circunferência. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que completar o quadrado dessa expressão, justamente para verificar que isso não representa uma circunferência, e a gente vai ver qual é o problema quando a gente fizer o completamento de quadrados. Então, aqui, quando eu tenho uma circunferência e eu tenho o mesmo número multiplicando xy, quando eu tenho uma equação, que tem o mesmo número multiplicando xy, a gente pode dividir a equação por esse número, certo? Para encontrar uma equação equivalente. Então, esse é um jeito de fazer. Quando a gente estiver falando de elipses, eu vou ensinar vocês a completarem os quadrados de um outro modo quando nós tivermos números multiplicando o x² e o y², certo? Então, agora, por enquanto, eu vou dividir essa equação toda por 4. Então, a equação que eu tenho é equivalente a essa. Mais x mais 2y mais 9/4. Não dá para ignorar, se eu dividir tudo por 4, eu tenho a minha fração 9/4. Vou juntar todo mundo que tem x com todo mundo que tem y. E o termo que está lá sozinho, deixa ele lá sozinho. Depois a gente junta ele com o que sobrar dentro do completamento de quadrados. Agora eu vou completar o meu quadrado. X. Quem é o número que está junto com esse x aqui na potência 1? É 1. Continua valendo a regra do completamento. Metade de 1 é meio ao quadrado. Quando eu fizer esse meio ao quadrado, vai aparecer 1/4. Esse 1/4 tem que ser compensado aqui fora do mesmo jeito. Não tem problema se ele for fração. Fração também é número. Y, metade de 2 é 1. 2 positivo, 1 positivo, ao quadrado. Quando eu desenvolver o quadrado, eu vou ter um número 1 positivo que eu vou subtrair para não colocar nada que não esteja na minha equação. Mais 9/4 igual a 0. Portanto, eu vou ficar com x mais meio ao quadrado, y mais 1 ao quadrado. Até aí tudo bem, não teria problema, tá com uma carinha de circunferência. Mas quando eu somo todos esses termos que estão sozinhos, eu descubro que essa soma é igual a 1. E quando ela passa para o outro lado, isso aqui é igual a menos 1. E aí que está o problema. Eu encontrei uma equação que, ao completar os quadrados, ao reduzir essa equação, ao fechar aqueles quadrados, eu obtenho um valor negativo. Portanto, isso não pode representar uma circunferência. Por que isso não pode representar uma circunferência? Justamente porque do lado esquerdo você tem dois números ao quadrado. Dois números ao quadrado são sempre positivos. A soma de dois números positivos é sempre positiva. Você nunca vai conseguir com que do lado esquerdo apareça o número menos 1. Você nunca vai conseguir que apareça sequer um número negativo, certo? Então, por isso que nem toda equação que envolve x e y em potências quadráticas vai resultar para a gente uma circunferência. Não basta simplesmente o número que está com x² e y² ser o mesmo. É necessário também que lá no final, ao completar esses quadrados e determinar a equação reduzida, a gente tenha um raio positivo, para daí a gente ter o valor do raio da nossa circunferência, ok? Vamos lá. Eu acabei trocando um pouquinho a ordem dos exemplos para poder falar de completamento de quadrados, mas vamos falar de pelo menos mais um exemplo onde a gente tem as informações do centro e do raio e a gente quer determinar a equação reduzida ou a equação geral. Então, aqui determinar a equação, nesse caso, como não falou nada, a gente vai determinar as duas. E ele diz o seguinte: eu tenho uma circunferência que tem centro no ponto 2 e 3 e passa pelo ponto menos 1 e 2. Então, agora eu não tenho o raio, eu tenho apenas um ponto que pertence à circunferência e o meu centro. Portanto, eu preciso calcular o valor do raio. Se o ponto P faz parte da circunferência e o ponto C está no centro, o raio é justamente a distância entre P e C. Portanto, o meu raio vai ser a diferença entre as coordenadas x. Então, eu vou fazer da esquerda para a direita. 2 menos menos 1 é 3. 3 menos 2 é 1. Então, 1 ao quadrado.
Portanto, aqui eu tenho que o raio da minha circunferência é raiz de 10. Professora, mas não deu um número inteiro. Não tem problema, a gente pode sim trabalhar com uma circunferência que o raio dela, esse raio é positivo, certo? Raiz de 10 é um número positivo, aproximadamente 3 e alguma coisinha. A gente vai trabalhar com raiz de 10 mesmo, certo? Então, eu vou construir a equação reduzida. Eu sei que a equação reduzida é sempre dessa forma, igual ao raio ao quadrado, e aí eu vou construir a minha equação. Bom, eu tenho o centro, eu sei que o centro é 2 em x e 3 em y, e o raio da minha circunferência é raiz de 10, portanto, raiz de 10 elevado ao quadrado. E aí, como eu tenho um número positivo dentro da raiz, eu posso cortar o quadrado de fora com a raiz. Isso aqui fica simplesmente 10. Então, se você se deparar com uma equação x menos alguma coisa ao quadrado, y menos alguma coisa ao quadrado igual a 20, significa que o raio da equação, o raio da circunferência é raiz de 20. Igual a 5, o raio é raiz de 5. Igual a 18, o raio é raiz de 18. Certo? Então, essa aqui é a nossa equação reduzida. Quem que é a equação geral? Vamos desenvolver essa equação fechadinha e vamos escrever ela aberta agora. Portanto, eu vou ficar com a seguinte equação. Eu vou diminuir só um pouquinho para poder fazer as duas coisas na mesma página. Então, aqui está a equação reduzida. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mais uma vez, se não souber fazer de cabeça, x menos 2 vezes x menos 2 e faz as distributividades. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. 2 vezes 3 é 6, 3 ao quadrado é 9, igual a 10. Basta organizar agora a equação. Então, x quadrado, y quadrado, o termo só com x, o termo só com y. 4 mais 9 é 13, portanto, aqui eu vou ter... Opa, vou juntar, né? Mais 13 menos 10 igual a 0. Na equação geral, a gente tem sempre do lado direito igual a 0. Acabou cortando o y um pouquinho. 13 menos 10 é igual a 3 positivo. Portanto, isso aqui é a minha equação geral da circunferência. Certo? Então, só tomar cuidado para não errar a conta, né? Não se perder na hora de fazer a distributividade. Se for errar, faz ali num rascunhozinho para ter certeza que você não errou na hora de fazer o desenvolvimento dos quadrados. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês, certo? De exercício para que vocês possam fazer. Se necessário, vocês me procuram, a gente corrige. Mesma história. Determina a equação da circunferência, só que agora ele diz que as extremidades de um diâmetro são esses 2 pontos dados. Então, ele dá um ponto A, um ponto B, e ele te diz que esses pontos são extremidades de um diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio da minha circunferência. Então, se você sabe a distância de A e B, você consegue calcular o valor do raio simplesmente fazendo metade da distância entre A e B. Professora, ok, tem o raio. E o centro? O centro você pode pensar da seguinte forma. Se essa circunferência, se esse segmento de reta que passa por A e B é um diâmetro, todo diâmetro passa pelo centro, necessariamente. E esse centro tem a mesma distância até o A e até o B. Portanto, o centro dessa circunferência, ele na verdade vai ser o ponto médio entre A e B. E nós vimos lá no começo do semestre como calcular o ponto médio entre 2 pontos no plano. Então, você olha lá no material de pontos no plano, determina o C como sendo o ponto médio entre esse segmento, justamente porque você tem um raio para cada lado com relação ao centro, e aí você tem o raio e o centro da sua circunferência, certo? Então, fica de exercício para vocês fazerem e verificarem. Podem mandar para mim que eu faço a correção. E aí, por fim, para finalizar a nossa aula, mais um exercício que diz o seguinte. Determine a equação, então, mais uma vez, reduzida e geral, da circunferência que passa por 2 pontos dados e tem centro sobre a reta x igual a 2. Então, vamos desenhar essa opção. Vamos relembrar daquilo que a gente já conhece do R2. Viu como uma coisa depende da outra? A reta x igual a 2 passa justamente pelo valor de x igual a 2. Então, a reta x igual a 2 é uma
reta vertical. X igual a 2. Eu estou dizendo que essa circunferência passa pelo ponto com coordenadas 0 e 1. 0 e 1 está aqui em cima do eixo y, ok? Exatamente no valor 1. E passa pelo ponto com coordenadas 1 e 4. Aqui acho que vai até faltar espaço no meu desenho. Então, deixa eu diminuir um pouquinho para poder fazer caber o ponto B. Ok? Então, tenho 2, 3, 4. 1 e 4 estaria onde? Estaria mais ou menos aqui. Certo? 4, aqui estaria o ponto B, com coordenadas 1 e 4. Então, o que ele está me dizendo é que esse ponto em branco e esse ponto em branco são pontos da minha circunferência. E a única informação que ele me dá a mais é que o centro dessa circunferência está em cima dessa reta x igual a 2. Agora, aonde que está esse centro? Não sei, mas eu sei que o centro da minha circunferência tem x igual a 2 e um determinado valor de y. Então, usando o fato que você sabe o valor de x igual a 2, e que você quer determinar apenas o valor da coordenada y, você vai conseguir determinar a equação da circunferência de que forma? Se o ponto A e o ponto B são pontos que pertencem à minha circunferência, esse cara aqui é o ponto A, esse verdinho, aquele verdinho, agora eu pintei de verde, acontece o seguinte, a distância do ponto A até o centro tem que ser igual à distância do ponto B até o centro, e isso tem que ser igual ao raio da circunferência. Então, só pelo desenho, eu sei que o centro da circunferência deveria estar em algum lugar mais ou menos por aqui, certo? Justamente para eu ter uma circunferência, não sei bem exatamente onde ela vai estar, que a distância do centro dessa circunferência até o ponto B e até o ponto A seja igual ao raio, certo? Então, eu já dei várias dicas aqui de como que vocês podem resolver esse exercício. O centro, falta só uma incógnita, que é a coordenada y, e usando essa expressão, vocês conseguem determinar qual é o valor de y. Com essa expressão, vocês conseguem determinar o raio, e aí, tendo o centro e o raio, a gente consegue determinar a equação da circunferência. Então, gostaria muito que vocês tentassem fazer esse exercício, certo? Justamente para pensar sobre esses tipos de problemas envolvendo equações da circunferência. Para a aula de hoje era isso. Para encerrar, eu deixo a seguinte dica para vocês. Quem ainda tem dúvida ou quem não lembra como é que funciona o processo de completamento de quadrados, dá uma revisada nisso. Coloca lá no YouTube, completamento de quadrados, vai aparecer várias aulas curtinhas ensinando diversas formas de fazer esse completamento. E uma outra sugestão é que vocês iniciem um resumo de curvas cônicas. Por que isso é interessante? Porque depois a gente vai usar essas curvas cônicas quando a gente estiver falando de quádricas, e depois vocês vão usar isso lá em cálculo 2 e em cálculo 3. Então, se vocês tiverem um resumo, é uma forma bem mais rápida de ter essas informações em um único lugar, e vocês podem utilizar isso nos próximos semestres também, certo? Para a aula de hoje era isso, e até mais!